Olá, meu nome é Simone de Andrade. Nós vamos falar sobre a origem da vida, uma aula direcionada aos alunos do ensino médio do primeiro ano. Quando eu vou falar da origem da vida, eu preciso admitir que não sabemos ao certo como a vida começou. E que diversos cientistas, filósofos, pesquisadores, estudiosos, enfim, todos esses deixaram de alguma forma alguma contribuição, diversas informações ao longo aí da história até chegarmos à teoria mais aceita nos dias atuais. Quando eu vou falar da origem da vida, eu não posso deixar de citar a biogênese e a biogênese. Lembrando, a biogênese, a não, e biogênese sem o azinho na frente. No princípio, acreditava-se que a vida surgia da matéria inanimada, sem vida, de uma matéria que não tinha vida e essa teoria, ela da geração espontânea, ela também é chamada de abiogênese. Então, os estudiosos da época, incluindo até mesmo o filósofo Aristóteles, ele afirmava que os seres vivos poderiam vir de material que não era vivo. Hoje percebemos claramente que essa ideia ela não tem lógica, mas que na época diversos experimentos foram realizados para prová-lo. O mais clássico, assim, o mais que se sobressaiu, que explicava a biogênese, era o surgimento de ratos a partir de roupas sujas. Eles colocavam roupas sujas, acompanhadas assim de grão de trigos em um determinado local. E depois de alguns dias nasciam ratos. Para nós, hoje, com a visão que temos, é claro que os ratos eram atraídos pelo odor das roupas sujas, pelo alimento que ficava lá, porém, com esse experimento, com essa ideia, essa abiogênese, a teoria da abiogênese perdurou-se por diversos anos. Até que Francisco Redi, prestem bastante atenção nesse nome, de 1626 a 1697, que é o período que ele viveu, foi o primeiro a colocar em xeque a teoria da abiogênese. Segundo ele, seria impossível um ser vivo nascer de matéria bruta. Mas como ele poderia provar que a teoria aceita por diversos anos estava errada? Bom, Redi, ele criou um experimento bem simples, mas bacana, para tentar de vez acabar com essa ideia que ele considerava errada. Sua ideia era a seguinte: ele colocava carne em diversos vidros de boca larga, deixando alguns fechados com gases, aquele que passa no machucado, e outros abertos. O resultado foi que nos vidros abertos, as moscas podiam entrar e lá pousava livremente. Então lá surgiam larvas. Já o vidro fechado, tampado com a gaze, não apresentou nenhuma larva. Então o que Redi concluiu? Que as larvas eram algum estágio da vida das moscas e que elas não surgiam nos pedaços de carne. A teoria da biogênese, da abiogênese, ela ficou assim abalada quando surgiu a teoria da biogênese que foi proposta aí por Redi. A teoria da biogênese continuou sendo aplicada para tentar explicar o surgimento de micro-organismos, coisa e tal. Porém, por volta de 1860, Louis Pasteur realizou alguns experimentos para acabar com qualquer dúvida que reatasse acerca dessa questão. Ele colocou alguns caldos nutritivos no interior de frascos de vidro. Depois, ele aqueceu e curvou os gargalos. Então, ficou curvado o gargalo do frasco. Essa curvatura, ela impedia a entrada de poeira e outras partículas presentes no ar, mas ainda mantinha um caldo em contato com ele. Depois ele ferveu o caldo para que todos os micro-organismos presentes morressem, deixando o líquido então livre de qualquer forma de vida. O resultado foi que nenhum frasco apareceu com micro-organismos.
Pasteur, então, concluiu que os micro-organismos ficavam presos no gargalo torcido e por isso o caldo não apresentava nenhum desses seres. Para comprovar de vez com a sua hipótese, ele quebrou os gargalos de alguns frascos e após alguns dias os frascos tiveram seus gargalos retirados, apresentando micro-organismo, enquanto que os outros não tinham micro-organismo. Pasteur, então, provou definitivamente que a teoria da abiogênese estava incorreta e que a vida poderia surgir apenas a partir de outra vida pré-existente. Então, para ter uma vida, tem que ter algo antecedente a isso. A partir do século XIX, a biogênese ganhou o prevalecimento. Então, a teoria da abiogênese ela caiu de vez e a teoria da biogênese ela prevaleceu. Porém, veio o seguinte, mudou de lugar, mas não explicou como que a vida veio. Veio outras concepções, outros conceitos para a origem da vida. Uma delas, que é defendida, é que a vida se originou de uma forma extraterrestre. Ah, então veio uma nave aqui, desceu com homenzinhos. Não, não é bem isso. Quando eu falo de vida extraterrestre, eu estou falando de minúsculas partículas, inclusive partículas não visíveis a olho nu. Então, como que é assim? Através de fragmentos em corpos celestes que caíam em nosso planeta, como cometas, meteoros. Então, eles caíam e traziam esses fragmentos consigo. E foi esses fragmentos que originaram a forma da vida existente. Bom, essa é uma das hipóteses, mas não é uma afirmação como diversos experimentos aqui vistos, né? Então, é uma hipótese que se levanta de que a vida veio do espaço através de pequenos fragmentos. Mas assim como a outra hipótese também de que substâncias orgânicas teriam chegado aqui e participado de uma sopa primordial. Então, tinha o magma, tinha líquido, tinha tudo, e a Terra era um caldeirão, né? Nos oceanos primitivos. Então, essa sopa primordial acontecia nos oceanos. E assim teriam emergido os primeiros seres vivos. Bom, o que nos leva à conclusão? A conclusão, o que se pode entender é que a Terra, ele é um planeta super indicado para que a vida surgisse. Simples assim. Nós temos um astrônomo, Carl Sagan, um americano, e que ele considera a Terra como um paraíso flutuante. Mas um paraíso flutuante, sim. Primeiro, a Terra ela não está tão perto do Sol e nem está tão longe do Sol, o que é bacana. Por quê? Mercúrio está pertinho do Sol. Você passou por Mercúrio e você torrou, né? E ela não está tão longe do Sol. Vamos supor aí, não vamos nem tão longe, vamos lá em Júpiter. Já está bem mais longe, lá já é bem mais gélido, né? Então, assim, essa é um item bem interessante. Nós temos a água líquida. A água líquida, ela é essencial para as reações químicas de que a vida precisa. Então, assim, para que ocorram as reações químicas, eu preciso da água líquida. E essa água nós temos em abundância, né? Outra coisa também que nós temos é que a massa da Terra também é determinante, pois planetas menores que a Terra, ele não possui energia gravitacional suficiente, né? A gravidade nos mantém parados, estáticos, presos à nossa crosta terrestre. E a atmosfera da Terra
a maior parte da radiação que vem do Sol, a nossa atmosfera ela consegue bloquear. E nós sabemos que a radiação que vem do Sol, ela é muito energética, ela é muito forte, ela é capaz de romper com as ligações químicas que mantêm as moléculas orgânicas. Então, se não tivesse essa proteção da atmosfera, apesar que todos os planetas têm, mas porém a nossa não é uma atmosfera densa, né? Ela é uma atmosfera que bloqueia a radiação, porém, mas ela deixa passar a luz, que é tão essencial para a fotossíntese, que é um dos processos um dos mais importantes processos na evolução e na manutenção da vida. Então, assim, ela barra, a radiação chega aqui e barra, mas ela deixa passar a claridade para que ocorra aí a fotossíntese, que é uma essencial aí para nossa manutenção da vida. Bom, eu falei de uma forma bem resumida sobre a origem da vida, não levantamos a questão ética de cunho religioso, não levantamos aí a questão da magia, da fascinação, do sobrenatural, procuramos trabalhar aí com uma forma química e física, tentando explicar esses experimentos de uma forma química e física. E o que eu quero propor para vocês? Pasteur foi muito importante na decisão aí de mostrar a diferença da abiogênese e da biogênese, mas eu também considero Red como um cara que veio assim também e trouxe uma lição muito grande que colocou em xeque aí toda a questão da biogênese. Então, o que eu quero com vocês, alunos? Eu gostaria que a gente fosse para o laboratório fazer o experimento de Francisco Red. Quero que vocês peguem o celular. O que nós vamos fazer? Lá vai ter 2 vidros, um tampado com a gás e um pedaço de carne, o outro sem tampa com a gás, mas com um pedaço de carne. E eu quero que todos os dias vocês, no intervalo de uma ou outra aula, vá lá e fotografe como que está cada vidro durante pelo menos 7 dias. No final desse período, a gente vai ver o apodrecimento da carne e vamos ver qual vidro criou larvas, se realmente é no vidro que a gente deixou destampado. Não iremos realizar esse experimento em casa, porque ele seria um pouco desagradável pelo odor e pela concentração de moscas. Então, é mais prudente que façamos no laboratório da escola. E no final do 7º dia, eu quero que vocês me enviem as fotos, anexa essas fotos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º dia e façam as suas considerações acerca desse experimento. Eu quero que vocês detalhem esse experimento, como que foi a visão de vocês com relação a esse experimento, o que esse experimento fez vocês perceberem, se ele realmente bate com o que o livro nos ensina, certo? E esse trabalho, ele servirá como uma forma de avaliação para a compreensão desse tema que foi tratado aqui, que é a origem da vida. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.